Olá, bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. É o Morning Show que abre alas aqui na Jovem Pan. Começando essa manhã de quinta-feira, 3 de agosto de 2017. Vem com a gente. Aqui tem informação, prestação de serviço, tudo isso, entretenimento condensado na nossa conversa desta quinta-feira, 3 de agosto de 2017. Balcão de negócios. Michel Temer enche o bolso dos deputados e afasta a denúncia contra ele por 263 votos a 227. A gente vai trazer todos os detalhes da sessão de ontem na Câmara, uma ópera bufa para ninguém botar defeito. No plenário teve de mala com dinheiro falso a deputado pedindo nudes pelo WhatsApp, vejam só. Polêmica na terra do Tio Sam. Governo de Donald Trump questiona cotas em universidades. O foco, vejam só, são as admissões consideradas discriminatórias contra candidatos brancos. Luz, câmera, ação. Com direção de Selton Mello, o filme da minha vida chega nessa quinta aos cinemas. A Paulinha Spoiler vai falar dessa e de outras estreias na telona. Bom dia, Paulinha Spoiler. Gostei desse apelido, achei super bom. Vou assumir isso. Vá. Vou trocar meu sobrenome, eu vou ter esse nome artístico agora. O da Pena não me deixa mentir. Pois é, foi ele, inclusive, que estabeleceu isso aí. Vai, Paulinha, qual que é a nossa hashtag hoje? Vai. Então, é de... Seja humorada. Vamos tentar, né? Porque tá difícil, depois do que né? aconteceu ontem lá na votação da Câmara, hein? Tá difícil. Que coisa maravilhosa. Cada deputado, né? Coisa grotesca, Cada não? cena linda acontecendo. Você não fica desanimado? É de bate uma deprê, vai. Dá vergonha, né? Aquela vergonha, assim. Nossa, autoestima, tipo, de ser brasileiro, pra onde é que vai? Pro subsolo, não tem mais pra onde descer. Se esses são os nossos representantes, veja você, hein? Cadê a mola, Edgar? É isso que eu me preocupo, no fundo do poço? Dizem que tem uma mola, a gente nunca chega nela, é maravilhoso isso. Mas, bom, já que a gente é um programa solar, né, a gente sempre quer trazer um alento, uma coisa boa pras pessoas, eu quero que no Twitter todos os brasileiros se unam pra levantar a nossa autoestima. Porque o brasileiro não é aquilo, né? Não. Vamos falar a verdade? Não. A gente não é aquilo é uma tristeza. Então vamos lá, a hashtag é o melhor do Brasil é. E aí você pode mandar o que você quiser. Já tem gente mandando, por exemplo, aqui a feijoada. Que é uma das coisas boas aqui do Brasil. Mas aí, vamos lá, vamos exercitar a criatividade, postar aquele gif, aquele meme e levar essa tag pra dar um pontapé na autoestima brasileira pros assuntos mais comentados do mundo, porque a gente tava precisando disso, entendeu? Então é hashtag o melhor do Brasil é. O que vai ter... Será que é o brasileiro, Augusto Ellen? Não é. Definitivamente não é. Bom, vamos lá. Você pode interagir com a gente aqui pelo WhatsApp também, 11 93117 1009 é o nosso número. Você manda uma mensagem de áudio ou em vídeo pra gente. Hoje o tema aqui é muito bacana, é algo que a gente precisa discutir muito no Brasil, que é a amamentação. Dia 1º agora, dia 1º foi o Dia Mundial da Amamentação e esse mês inteiro aqui no país é dedicado a esse assunto, é o chamado Agosto Dourado. Vamos falar disso em 2 momentos distintos do programa. Depois do intervalo das 10h30 a gente vai conversar com a apresentadora Cris Niklas sobre esse tema, que ela tem um projeto muito legal, muito bacana, que se chama Amamentar é. Daqui a pouco no programa você confere essa conversa. E mais tarde, um pouquinho, às 11 horas, a gente vai ouvir as mensagens que eu quero que as mamães e os papais ouvintes aqui do Morning Show mandem pra gente, tá bom? Dizendo aí, contando quais foram as alegrias e as dificuldades em amamentar. A experiência que vocês, papais e mamães, tiveram com a questão da amamentação. Conta pra gente pelo WhatsApp, os participantes concorrem à camiseta aqui do Morning Show, mas mais importante mesmo é o teu relato pra gente pelo 11 931 17 1009, contando sobre essa questão da amamentação, como é que foi a experiência pra você, papai e mamãe que estão ouvindo o Morning Show nessa manhã.
No mais, eu peço que você visite a nossa página no Facebook, JP Morning Show. Se gostar, manda lá o seu joinha e também se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Além da transmissão ao vivo, você vê tudo o que acontece nesse estúdio multicolorido. Você tem todos os vídeos que já fizeram parte aqui do programa, as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show, tá bom? No mais, todos convidados a passarem a próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan. Uma vitória de pirro, ou seja, obtida aí a alto custo com perdas irreparáveis, diriam alguns. É assim que pode ser definida a vitória de ontem do presidente Michel Temer, que conseguiu o apoio de 263 deputados, na verdade, para congelar... Candidatos também. Para congelar a denúncia da qual era alvo sob acusação de ter cometido crime de corrupção passiva. Zé Maria Trindade, nosso herói de Brasília. Bom dia para você, Trindade. Pois é, esses movimentos assim tem sempre os heróis e os bandidos, né? É sempre assim. Olha, Edgar, a sessão, e depois a gente vai ver aqui de uma maneira mais profunda, né? Parecia... Sabe aquela história de uma aula quando entra o professor substituto e que ninguém dá a menor para ele, todo mundo fazendo bagunça e ele tentando dar aula? Era mais ou menos assim. Ô, Trindade, olha, o presidente... Pois é, eu me torturei ontem. Sabe aquele momento que você tá vendo, tá envergonhado, tá, né, naquela empáfia assistindo toda essa ópera bufa, como eu falei aqui no começo do programa, mas eu não conseguia me desligar. Eu falei, onde esses caras vão chegar? E eu assisti ali durante... meio sádica, né? Um tempo considerável, toda aquela pataquada que a gente viu lá. Mas, Trindade, vai lá, para segurar o placar favorável, vamos lá, de que o Temer, né, e seus asseclas foram capazes, hein? Conta pra gente. Pois é, foi uma vitória bem estruturada, né, e estudada e feita passo a passo. Foi uma vitória do Michel Temer e do grupo dele e não uma vitória do país como ele tenta mostrar. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, teve um papel fundamental em toda essa história. Eu não sei se é altruísmo ou mesmo aquela história de afaste de mim esse cálice. Ele realmente não quis assumir a presidência da República. No primeiro momento, quando ele viu que o presidente Michel Temer estava em dificuldade e perderia de uma maneira muito forte na Comissão de Constituição e Justiça, foi ao presidente Michel Temer e relatou, olha, a situação é esta, mostrou o quadro de dificuldades. E a partir daí foi feito todo um trabalho. O presidente Michel Temer recebeu mais de 170 deputados, abriu as portas do palácio, telefonou, acariciou alguns, porque alguns deputados são apenas carentes, querem apenas que o presidente ligue, ele fez isso. Participou de jantares, foi em almoços, reuniões e conseguiu reunir um grupo ali formado pelo Centrão e o PMDB que estava fora do governo e isolou um pouco o PSDB. Mas agora, Edgar, a gente vê claramente que o presidente da Câmara cresceu e o presidente Michel Temer ficou menor. Claramente o presidente Rodrigo Maia não quis assumir a presidência da República, viu? Ele poderia. Ô Trindade, como é que fica agora a força do governo para tocar adiante as reformas aí, com esse placar aí que eu disse, 263 votos, né, votaram com o presidente e 227, né, contra o presidente? Ele considera esses deputados como aliados incondicionais. E é a maioria, né, da Câmara dos Deputados. São 257 votos ali, a base, a maioria da Câmara. Isso é muito, mas não suficiente para aprovar, por exemplo, uma emenda à Constituição. A ideia do presidente Michel Temer, segundo me relataram integrantes aí do governo, é de que ele não vai morder a isca do Centrão e de parte do PMDB em excluir os deputados que votaram contra ele. E aí está o PSDB, que tem 4 ministérios aqui na esplanada. Agora a ideia é fazer uma agenda positiva. É o sonho de cada um dos deputados e senadores que estão no governo e do presidente Michel Temer, essa tal agenda positiva. E aí estão as reformas constitucionais. É somar esses que votaram contra da base governista e os que votaram a favor, aí daria uma base para aprovar as reformas. Por exemplo, o PSDB tem o discurso da reforma da Previdência e as reformas constitucionais. Então, a tentativa do governo de se fortalecer agora é focar ali as reformas constitucionais
enquanto uma nova denúncia não vem, né? Ô, Trindade, siga com a gente aqui. Eu vou colocar o Augusto e a Ellen na conversa. Tem uma questão que me chamou a atenção, é que mesmo os que votaram contra o governo estavam falando depois da votação com o presidente. Olha, eu votei contra porque na minha base estava reclamando. Então, se justificando, quer dizer, fazendo a política de um jeito que a gente quer que acabe, na verdade. Mas eu repasso para vocês a seguinte questão. Depois da votação, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento em que chamou a vitória na Câmara de uma conquista do Estado de Direito. Como é que fica agora o Brasil, aí, na opinião de vocês? Olha, tudo que nós não tivemos ontem foi uma conquista do Estado de Direito, né? Tudo que não aconteceu ontem foi conquista do Estado de Direito. Pode ter sido conquista do cheque cruzado nominal, pode ter sido conquista de qualquer coisa, menos do Estado de Direito. Ontem, o que se viu. Afinal de contas, todas as pesquisas, tudo mostra que a população brasileira não queria aquilo que aconteceu ontem. Por outro lado, aí as pessoas dizem, mas poxa, mas não tinha ninguém na rua. O povo está muito cansado, né? No ano passado a gente tinha uma ilusão no impeachment que tinha de um lado a ética, a moralidade contra a corrupção, contra o que era ruim, e se tinha essa ilusão, né? Acho que quando a gente chegou até ontem, as pessoas estão vendo assim, não tem mais isso, não existe isso, né? Não existe um lado bom, um lado ruim, tá tudo do mesmo lado, a gente não quer mais. Então ir à rua, e eu acho que foi aquilo que eu coloquei ontem, né? Ninguém queria ir pra rua numa venda casada, de uma campanha anti-Temer, mas voltar Lula. Não, as pessoas não querem mais nada disso. Então, ninguém foi à rua, ninguém pressionou, não se tinha uma vontade real da oposição de tirar Temer, essa era a verdade também. Não se tinha nenhuma vontade real da oposição de mobilizar tudo isso, porque talvez seja bom deixá-lo lá sangrando, deixá-lo lá por mais um ano enquanto se articula melhor as eleições para 2018. E Temer, por seu lado, abertamente, escancaradamente comprando parlamentares com emendas, né? Com questões que eram favoráveis, por exemplo, bancada ruralista, que a gente já falou aqui. Então, realmente, o que se viu ontem foi um grande circo. Acho que uma questão, inclusive, que nos diz respeito ontem, que ficou muito clara, é para aqueles que falam sobre mídia golpista, povo não é bobo, abaixo... Assim, porque... Tudo o que nós colocamos, tudo que foi dito às claras, de emendas que estavam sendo compradas, parlamentares comprados, tudo que foi, né, exposto na mídia, não serviu para pressionar o Congresso, não serviu para colocar a população na rua e não derrubou presidente nenhum. Então, para quem acredita em todo esse poder da mídia, ontem ficou muito claro que essa manipulação não funciona. Antes do comentário do Augusto, vou pedir para o Bruno rodar para a gente um trecho do depoimento do presidente Michel Temer logo depois, né, da vitória na Câmara, que ele considerou como uma conquista do Estado de Direito. Solta para a gente, Bruno, por favor. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um breve pronunciamento no dia em que a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade, tenho repetido isso com muita frequência, emana da lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer à lei e à Constituição. Vamos lá, então, Augusto. E aí, o que a gente pode dizer com relação a isso de um presidente que há alguns dias aí atrás estava envolvido com um empresário que fez uma delação, foi pego falando o que falou, recebendo o cara na calada da noite no seu palácio? Bom, como previmos aqui, não era preciso ser profeta para antecipar o que ia acontecer, ele escapou dessa e acho que nenhuma outra denúncia vai ter desfecho diferente. O Temer deve ficar
até o final de 2018. Eu acho o seguinte, foi patético o espetáculo de ontem, nada a ver de conquista, de Estado de Direito, é tudo bobagem, pelo seguinte, olha o que a gente viu. O PSDB, o líder do PSDB, votando contra, recomendando o voto contra o relatório de um deputado do PSDB. E aí a oposição, se fosse mais competente, deitaria e rolaria, né? Alguns até falavam, muitos. Voto a favor do relatório do deputado do PMDB. O outro, voto contra o PSDB. Contra o relatório do PSDB. O PSDB ficou mais desgastado ainda, porque ele realmente não sabe o que é. Não sabe se é oposição, não sabe se é governo, não sabe. Os ministros continuam. Esse discurso do Temer é endereçado em boa parte ao PSDB, vou precisar de todos, que ele quer aprovar as reformas, que já não dependem dele. Ele pode até estar atrapalhando, porque as reformas estão na Câmara. A Câmara decide agora o destino delas. Mas ele está querendo capitalizar isso aí, os possíveis pontos positivos, e, portanto, ele não vai brigar, eu acho, com o PSDB. Não vai. Agora, aí você viu o PT falando em pichuleco. Pichuleco é uma palavra inventada pelo Vacari, pelo está tesoureiro preso. Vacari. Tesoureiro, ele que se referia a dinheiro como pichuleco. Então ele já esqueceu. Né? Se o Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos últimos 15, o PT esquece a cada semana o que aconteceu na semana passada. A esquerda, a chamada esquerda, não se une nem na cadeia. A gente dizia em 68, nos anos 70, não conseguiu nem manobrar, né? Que é um espetáculo da incompetência. A esperança, diante desse espetáculo que nos chocou a todos, mais uma vez, é que o povo, que não tem nem disposição para ir para a rua, como lembrou a Ellen, tenha aprendido, tenha tido mais uma aula de como votar. É contra esse pessoal. Eu espero que o povo esteja se preparando para se manifestar em outubro de 2018, varrendo essa turma do Congresso. Porque não é possível você esperar mais e também não é necessário você mostrar mais nada. Eles próprios, a cada votação, eles imploram pela demissão. O povo deve cumprir. Ô Augusto, mas aí eu vejo que tem um problema, que é a forma como esses deputados chegam na Câmara dos Deputados, né? Porque já foi falado aqui que menos de 50 deputados chegam com o voto do povo. Assim, e aí chega o Temer e fala que a Câmara dos Deputados política representa o voto do povo. Não representa nada. E eles falam lá, estou votando pelo Brasil. Como o Brasil tem 5% de aprovação? Mas é o seguinte, né, Vini? Nega o voto ao partido, então, e não elege. Tem que ser uma coisa mais radical. Ô, Trindade, para de votar nos como é que chama? Até votou contra. Tiririca? O Temer, o Tiririca. O Tiririca. Nos Tiririca. Ô, Trindade, ontem quando eu te perguntei a chance do governo escapar de 0 a 10, você deu 10 de cara. Augusto também deu 10 de cara aí, né, nas chances do governo escapar. Mas não foi uma vitória retumbante, assim, né? Afinal de contas, 227 votaram pela continuidade do processo aí das denúncias. Mas aí tem o PSDB, né? Dá pra estornar o cheque? Não. É difícil. Olha só, não é tão pouco assim, né? Ele obteve a maioria, a maioria da Câmara. Ele esperava ali 280, não chegou lá, e houve até críticas na condução desse processo exatamente por isso. Agora, a comparação, Augusto, é inevitável, né? O presidente Michel Temer só faz política, ele deixou o governo de lado. Eu estava perto do deputado Paulderney Avelino e vi quando o presidente, depois da sessão, ligou para o deputado agradecendo. Quer dizer, é muito cuidadoso politicamente. E esta maldade política, né, que impera no Congresso Nacional é que faz os deputados olharem o seu metro quadrado. O Brasil está pegando fogo e ele querendo saber como é que ele vai ficar. Quando você fala aí da renovação, os deputados estão preocupadíssimos com essa situação, né? É um teste de sobrevivência a próxima eleição. A expectativa é de uma renovação muito grande. E isso faz com que apareçam novos candidatos e pessoas que não são ligadas aos partidos políticos. Agora, essa situação fortalece o Centrão e fortalece o PMDB, que não está no poder.
esse pessoal vai partir para cima do Palácio querendo mais poderes. A indicação é de que eles se contentam com pouco. Carguinhos nos estados, emendas, né? E não exatamente ministérios. Isso continua mesmo com o PSDB. O presidente não vai brigar com o PSDB porque pretende contar com o apoio dele para as reformas constitucionais e futuras denúncias que aparecerão. Tá certo. Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho, qualquer novidade, só chamar, tá bom? Tá aí, Zé Maria Trindade falando com a gente. Olha, o dia ontem foi tumultuado na Câmara, todo mundo que acompanhou percebeu isso, aquele show de horror lá, como conta pra gente agora o nosso repórter Vitor Brau. A análise da denúncia contra o presidente Michel Temer nesta quarta-feira foi marcada por uma série de confusões no plenário da Câmara. O tumulto começou durante o discurso do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. É aquele que fez uma tatuagem no ombro em homenagem a Temer. Costa atacou o PT e acabou sendo repreendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quero dizer que PT não é partido. PT é organização criminosa. Quero dizer que o PCdoB... Quero dizer que PC não é partido. É organização criminosa. Deputado, eu peço desculpa a Vossa Excelência, não. Aqui tem partidos políticos e não tem nenhuma organização criminosa. Eu peço a Vossa Excelência que não use mais dessa palavra. Após o bate-boca, os ânimos se acalmaram, mas depois de alguns minutos, Vladimir Costa voltou a tumultuar o plenário. Durante a fala do petista Paulo Pimenta, ele levantou 2 pichulecos, que são os bonecos com a imagem do ex-presidente Lula vestido de presidiário. A provocação deu início a um empurra-empurra no plenário. A confusão continuou, apesar dos protestos de Rodrigo Maia. Gente, vamos... Deputado Vladimir, ô Peronde, por favor. Deputado Vladimir. Os bonecos foram tirados das mãos de Vladimir Costa. Um dos pichulecos acabou sendo estourado e jogado de um lado para o outro pelos deputados. A confusão só terminou depois do puxão de orelhas de Rodrigo Maia. Vocês acham mesmo que ficar jogando boneco para cima e para baixo um para o outro é uma imagem bonita para o Brasil? De um lado para o outro, que eu vi os 2 lados jogando. Alguém acha que é bonito isso? Pelo amor de Deus. Calma, Silvio, calma. Eu vou passar... Ô, Vladimir, pode mostrar o boneco, mas não pode fazer o som, por favor. Te peço esse favor. Na sequência, deputados do PT começaram a jogar para o alto notas falsas de dinheiro. Mais uma vez, Rodrigo Maia precisou intervir. Deputado Zaratini, Vossa Excelência é líder do PT. O senhor não deveria estar jogando dinheiro pro céu. Não deveria, você me desculpa, não deveria. Não é porque um erra que o outro tem direito de errar, não, deputado. Não é, não. Tá todo mundo errado aqui. Não é, não. Ele tem direito de mostrar como vocês mostraram. O Fora Temer também, e eu não pedi para tirar. Só um lado pode aqui, não. Isso é que tá errado. Durante a confusão, o deputado Bongás do PT chegou a cair no chão e precisou ser levantado pelos colegas. Todo o tumulto foi registrado pelos parlamentares, que levaram paus de selfie para o plenário. Ao longo da sessão, oposicionistas exibiram malas com a inscrição Fora Temer em uma referência à propina recebida pelo ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures. Outros preferiram usar um adesivo no ombro, satirizando a tatuagem de Vladimir Costa. Bom, vendo esse show de horror aí ontem ao vivo, né, pela TV Câmara, dava pra ter saudade da escolinha do professor Raimundo, né? Porque... Eu quero só fazer um parênteses. Hoje começam as aulas na faculdade. Se o Rodrigo Maia quiser ser ajudante do dia, eu aceito ele na sala de aula. Pode ir pra lá. Alguma regra tem que ter, né, Ellen? Mas vamos lá. Bom, o ponto alto aí foi o deputado Vladimir Costa, né? O ponto alto, só que não. Ponto alto né? do baixo. O tatuado, né? O conhecido como tatuado, trocando mensagens no WhatsApp. Conta pra gente o que tinham nessas mensagens. Mais uma vez, um gol de placa de Lula Marques, o grande fotógrafo do Congresso. Lula Marques, parabéns pelo trabalho. Ele postou no Facebook dele, Lula Marques, flagrou Vladimir Costa, enquanto todo mundo preocupado com o processo lá, né? Ele próprio? Na Câmara. Ele próprio, afinal de contas, fez essa tatuagem, super preocupado. Estava no WhatsApp com algumas, porque não era uma só, meninas, conversando.
O post do Lula Marques diz o seguinte: deputado estava em conversas nada republicanas. Ele pediu algumas coisas do tipo, manda aí, gente, desculpa se tá com a criança no carro, tira. Tirem as crianças da sala. Manda aí, por favor, uma foto da sua bunda. Afinal de contas, não são as profissões que fazem as mulheres serem conhecidas. Não é isso que vai te fazer ser reconhecida. Manda uma foto, põe aí, por favor, garoto, uma foto da sua bunda. A menina, claramente incomodada, manda um emoji, né, dizendo que, né, que dá ali a entender que ela não está gostando muito da brincadeira. Aí ele segue conversando com ela. Logo depois, a menina responde para ele: olha, eu acho que você deveria perder o seu valioso tempo, lembra ela, né, a ele, poderia perder o seu valioso tempo com coisas mais interessantes. Hashtag só acho. Aí, como ele viu que essa aí não deu muita trela, foi para outra menina. Foi conversar com outra menina também, tentando pedir a ela outros nudes, outras conversas. A outra menina também diz pra ele: olha, não tô gostando muito desse papo. Ou seja, as duas meninas mostrando estarem desconfortáveis com o papo. Todo mundo lá discutindo o futuro do país. Ele tá discutindo o futuro dos nudes dele aí. Parabéns ao nosso colega Lula Marques pelos flagras, nos mostrar de fato que não é só quando a gente usa uma figura de linguagem, quando a gente diz que aquilo de lá é uma putaria, né? Ô Vini, a Globo, né, como a gente falou ontem aqui no programa, dedicou a sua grade, a sua programação à votação, né? Isso, e foi a única, né, da TV aberta. No impeachment da Dilma, apenas o SBT não transmitiu, e agora apenas a Globo transmitiu essa votação aí da denúncia contra o Temer, pegando ali no período da tarde, né, quando começou mesmo os votos dos deputados, e só encerrou no final da votação, e aí já foi pro jogo, né, que estava acontecendo ali entre Palmeiras e Botafogo, ou seja, não transmitiu o Jornal Nacional e nem a novela Força do Querer, que são duas grandes audiências da Globo, e a Globo perdeu muito em audiência com isso, mas ganha sempre, né, como registro jornalístico, né, uma emissora que sempre se coloca, que sempre quer mostrar o que está acontecendo no Brasil, e uma votação como essa, da importância que tem, achei que foi válido mesmo mostrar ali todos os deputados e toda essa vergonha que nós vimos. Ô Vini, vou seguir com você para agora falar de futebol, né? Com a vitória de ontem, o Corinthians, e você como corintiano deve estar feliz, bateu um recorde no Campeonato Brasileiro, né? Esse foi um dos destaques. Mais um recorde. E o outro destaque é que o técnico Abel Braga voltou a comandar o Fluminense depois da perda do filho caçula, né? O Corinthians atingiu ontem, com a vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0, 44 pontos no Campeonato Brasileiro, e essa é a maior marca em um primeiro turno. Isso que ainda falta um jogo para o final do primeiro turno. O recorde era de 43 pontos, o Corinthians atinge 44, ficando ainda 8 pontos à frente do Grêmio, que venceu ontem, 10 pontos na frente do Santos, que ontem fez um grande jogo com o Flamengo aqui no Pacaembu, né? 2 viradas, e o Santos bateu o Flamengo por 3-2, o Flamengo ficando para trás aí nessa briga pelo título. E o Palmeiras também uma vitória super importante, ainda está 12 pontos atrás do Corinthians, mas ontem venceu o Botafogo fora de casa por 2-1, então também se mantém, apesar do foco do Palmeiras, como o Cuca disse, ser os outros campeonatos, aliás, os outros não, ser a Libertadores, né, já que o time saiu da Copa do Brasil, mas o Palmeiras tem uma margem ali boa ainda para brigar pelo bicampeonato do brasileiro. E a marca do Corinthians é incrível, Edgar, são 33 jogos de invencibilidade. A última derrota do Corinthians foi no dia 19 de março. Há 136 dias, o Corinthians só perdeu 2 partidas esse ano, que foi no Campeonato Paulista, para o Santo André e para a Ferroviária. E tem batido, né, nesses times grandes, Grêmio, Palmeiras, agora o Atlético Mineiro, tudo fora de casa. Então é uma marca incrível para um time que, em questão de qualidade de jogadores, é um time limitado, mas como coletivo é muito bom e é muito difícil vencer o Corinthians realmente. Mas o grande destaque de ontem foi realmente o retorno aí do Abelão. A gente tinha falado aqui, né, Edgar, que o Abel poderia
nem voltar, né? Depois do que aconteceu. Como é que fica né? a cabeça, né? De um pai que perde o filho. Só que foi muito legal a explicação dele para esse retorno, né? Da força que ele quer colocar, do exemplo que ele quer mostrar, né? Como um cara vencedor que foi durante toda a carreira dele. E ontem a homenagem da torcida do Sport. O Fluminense jogou contra o Sport fora de casa, lá na Ilha do Retiro. E a torcida do Sport, quando viu o Abel entrar em campo, o aplaudiu e gritou o nome dele. A gente pode ver um pouquinho desse momento. Emociona o técnico Abel Braga. Nossa. É aplaudido por todo o estádio. Tem o nome gritado também aqui na Ilha do Retiro, Abelão. Não tem como não emocionar, né? Realmente. Os Fluminense também se levantam ali, aplaudem. Do Fluminense, todos aplaudindo. Que está de volta ao trabalho. Você vê ali o olhar do Abel, Emocionante. O que deve estar passando na cabeça Tentando dele, né, numa hora dessa. Um momento difícil na vida, a perda de um filho, um acidente, uma tragédia no último sábado. Tá aí o Abelão, com coragem para o trabalho, Led. Uma figura espetacular, uma figura formidável, merece todo o carinho. Todo mundo que puder passar um pouco de carinho, agora acena para o torcedor, reverencia o torcedor, aplaude o torcedor, agradece ao torcedor por essa manifestação e está sensivelmente emocionado. Merece todo o carinho do mundo, Abel. Que força do Abel, foi realmente gigante. Depois recebeu ali o abraço do Vanderlei Luxemburgo, técnico do Sport. Os dois ficaram lado a lado durante o hino nacional, junto com a equipe de arbitragem. Então foi realmente emocionante esse momento. E depois do jogo ele falou pela primeira vez, né, Ed? Falou sobre esse momento difícil que ele está passando, falou da ajuda que recebeu dos amigos, né, durante o velório, e desse exemplo que ele está mostrando para todo o Brasil. Isso tem a ver com a gratidão, entendeu? Da solidariedade. O Tite chegou no velório e ficou até as 5 da manhã. O Cuca com o Eudes, os parceiros, saíram de carro, chegaram 3h30 da manhã lá. Então todo esse gesto de solidariedade, eu não posso me arrastar, eu não posso colocar minha cara no chão, porque eu tenho que levantar. Eu perdi para a morte, mas não vou perder para a vida. E a única resposta ou pergunta, não sei, da morte é uma vida. Se não tem vida, não tem morte. Minha mulher tem que levantar, meu filho está lá de pé, dando maior força a ela. 20 e tantas pessoas por dia na minha casa. Então é isso, essas atitudes, do Tite, do Cuca, do Eudes, do presidente. Opa, peraí, o que é isso, cara? Eu vou me enfiar dentro de casa agora e... Não, eu não sou perdedor. Agora eu acho que tem um motivo. Eu sou uma pessoa correta. A minha família é correta. E a minha família tem a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Gratidão. Tá aí, ele falou que recebeu também mensagens, agradeceu, né, as mensagens de todos os clubes que colocaram nas redes sociais, também do próprio Mourinho, né, técnico português, que mandou uma mensagem pro Abelão. E olha, parabéns, Abel, parabéns por essa força, parabéns por você estar passando por esse momento dessa forma. Não deve estar sendo fácil. O mesmo povo que age assim vota nesses deputados. É um negócio curioso. E o futebol que a gente vê às vezes tanta isso crueldade, que eu pensei. a gente fala de violência, demonstração de grandeza, aí vai e vota naqueles caras. Isso que eu pensei. O ser humano é contraditório. Sabe? A gente precisa de momentos igual da Chapecoense, um momento igual desse do Abel. Lembrei da filha do Roger, paixão, não é? Que entrou com ele em campo, foi um momento emocionante, cara. Recentemente também. E se fosse sempre o assim, ser humano que é capaz, né, de uma homenagem e de uma gratidão e de uma proximidade, de um alento, de um povo, um carinho com uma pessoa que tem uma perda das mais duras e difíceis da vida, que é você perder um filho.
É o mesmo povo que vai lá e se mata brigando porque torce para um time e o outro torce para o outro, né? Ou às vezes porque torcem pro mesmo time, mas são de torcidas diferentes. Exatamente. Bom, vamos fechar esse bloco aqui, levantando um pouco o astral aqui, desejando toda a força para a Abel, mas levantando o nosso astral aqui. Vamos com um quadro novo aqui no programa. É o convide para a mesma festa. A gente tem não convide para a mesma festa, agora tem o convide para a mesma festa. Olhando pelo lado otimista, pelo lado positivo da vida, olha aí. Acho que tem 2 personagens bacanas aí, Paulinha, que poderiam estar na mesma balada. Você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu diria que a jornalista Glória Maria e o ator Gerard Butler poderiam estar no mesmo recinto celebrando a vida, não? Pois é, e quem vai explicar isso melhor, para vocês entenderem qual que é a conexão desses 2 nomes, Glória Maria e Gerard Butler, é a própria Glória, porque a história é muito boa. Vamos ouvir. Um dos caras mais gatos da televisão, não estou falando brasileira não, estou falando hollywoodiana, Butler. Tem um zum, você já pegou ele. É verdade ou mentira? Não, a gente teve uma história, rolou uma história. Foi uma coisa bem legal. Ele veio lançar o 300 aqui no Brasil, até com o Rodrigo Santoro, não sei o quê. E aí eu fui na festa do lançamento, a gente se conheceu e parece que ele gostou bem de mim, a gente já saiu de lá juntos. E ficamos um pouco. Ficamos um pouco, como que seria? Não sabe, né, amor? Eu não vou negar, porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, entendeu? E aquele gato. Foi bom? Entendeu? Foi bom, não, foi ótimo. Gente, que história maravilhosa, né? E aí, fiquei um pouco. Então, ela tava conversando com o Matheus Massafera, pra você que não conhece. O Matheus que faz várias entrevistas no YouTube muito legais com as celebridades. E não sei se ele é muito próximo das meninas ou elas se sentem muito à vontade em contar coisas que de repente não falam pra ninguém. E aí veio essa segunda parte da entrevista com a Glória Maria, em que ela assumiu que teve sim um caso maravilhoso com esse gato. E ela também falou sobre várias outras coisas, quando foi o primeiro beijo, que foi ali com 14, 15 anos no cinema, quando perdeu a virgindade, mas não teve nada mais incrível do que essa revelação. Sobre a idade dela, ela continua não falando sobre esse assunto, então nunca teremos certeza. Quantos anos tem Glória Maria, Edgar? Não interessa. Não? Não. Tá bom. E outra coisa, ela falou que... Sabe com o que ela mais gasta dinheiro? Cremes. Cremes e pílulas. Aí previsível, vai. Então, ficou aí. Está certo, é verdade, rolou. E a gente quer esse casal de novo, sei lá. Eu acho importante. Seria maravilhoso. Não é verdade? Nossa, muito. Falado. Agora 10h37, horário de Brasília. Homenagem pra filha do Roger. Você até acredita. A gente até acredita que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Mas quando vota nesses caras, né? Quando briga e se mata, né? Pro time de futebol, aí a gente acha que não, né? A gente fica louco, fica em dúvida. Mas olha o que o Marcos Landi disse aqui no Twitter. Hashtag o melhor do Brasil é o Neymar, que vale 821 milhões. Demorado, vai. Olha, eu nem sei mais quanto vale o Neymar, porque é tanta cifra, né? Cada um fala um valor que eu já tô enlouquecida. A Gemapé Jonean, as pessoas maravilhosas do Twitter. Sofisticada. Hashtag o melhor do Brasil é o poder do brasileiro de transformar tudo em meme. E isso a internet já reconheceu, né? Porque realmente o brasileiro é tipo aquela praga, né, de gafanhoto que invade a internet, enfim, é uma coisa maravilhosa. E a Tainá Mello, o melhor do Brasil é a Anitta, porque o governo decepciona, mas a Anitta nunca. Isso também eu concordei, Tainá, é verdade. A Anitta sempre supera as nossas expectativas, então continuem participando. Estamos entre os assuntos mais comentados do país nessa manhã. Boa! Então, quem participar de O Melhor do Brasil ganha prêmio, né? Vai ter um ganhador aqui do Twitter hoje, aqui no Morning Show. E você pode mandar também mensagens pelo nosso WhatsApp, contando sua experiência com a amamentação. Atenção, mamães e papais ouvintes aqui do Morning Show, dividam com a gente essa experiência, como foi pra vocês, né? As dificuldades, né? Os sacrifícios que vocês fizeram, como foi essa passagem tão importante pra quem acaba de gerar uma vida, ter um bebê, tá? 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente. Bom, como eu falei no começo do programa, 1º de agosto foi o Dia Mundial da Amamentação.
E recentemente o Congresso Nacional sancionou uma lei que institui esse mês como o mês do aleitamento materno. É o Agosto Dourado, que, claro, é todo dedicado a reflexões sobre esse tema. E é o que a gente está propondo no programa de hoje. A gente está aqui em contato com a apresentadora, minha amiga Cris Niklas. Ela é idealizadora do projeto Amamentar É. Cris, muito bom dia, muito legal falar com você. Depois de tanto tempo, né? A gente já conhece há tanto tempo esse projeto teu, já conheço também há um bom tempo. Mas eu queria iniciar esse papo com você sabendo da tua experiência. Como é que foi para você amamentar, já que você, como eu e como o Arcon, nosso produtor, diretor do programa aqui, tem filhos gêmeos. Como é que foi essa experiência na hora de amamentar 2 de uma vez só, Cris? E as dificuldades desse período. Bom dia! Oi, Edgar, bom dia. Tô super feliz de estar conversando aqui com você e com os ouvintes também. É verdade, nós somos sobreviventes da experiência de ter gêmeos. Pois é. Enfim, para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, foi angustiante, foi desafiador. Acho que foi o maior desafio que eu enfrentei na minha vida. E por isso, talvez, que eu tenha... Depois que os anos foram passando, eu, em vez de esquecer, como acho que vira um assunto do passado, né? Mas eu, ao contrário, eu fui construindo essa ideia de chegar a outras mães que talvez estejam passando pelo mesmo sofrimento que eu passei, né? Eu acho que a minha grande surpresa quando os meus filhos nasceram, eu sei que a situação de ter gêmeos é uma situação muito específica, mas eu também na pracinha, conversando com amigas e tal, fui entendendo que muitas vezes a mãe que tem um bebê só também passa por muita angústia. E eu comecei a ter necessidade de falar sobre isso e chegar até essas mães para falar desse ponto de vista, para falar como mãe e também usar a bagagem que eu tenho por ter trabalhado em televisão e tal, de entrevistar, gerar um conteúdo com informações de qualidade, entrevistando profissionais, que é o que eu faço dentro do site Amamentar É. Eu entrevisto pediatras, fonoaudiólogos, odontopediatras, nutricionistas e procurando fontes de informação de qualidade para eu poder passar para frente para essas mães. Então, o que eu levo para esses profissionais é a pergunta que a mãe faz e as perguntas que eu me fiz, entendeu? Cris, você acha que existia meio que uma desinformação no sentido de que as mães imaginavam que amamentar só era aquele momento lindo, mágico, incrível e fácil? Então ficavam assim nessa expectativa de que ali não ia haver um desafio, porque, nossa, tão tranquilo, né? Pega o bebezinho, põe no peito e ok. Você acha que havia uma desinformação? Assim, havia um imaginário de que só é tranquilo e bom amamentar? Eu acho que é bem complexo isso, assim, no seguinte sentido. Nós somos mulheres do século XXI, nós somos mulheres que absolutamente somos preparadas para o mercado de trabalho. Diferente das nossas avós, no horizonte delas, o que existia? O casamento e a maternidade. Então, esse conhecimento que a gente fala, sobre o qual a gente fala, não só do aleitamento materno, mas da maternidade como um todo, ele é um conhecimento que, de preferência, ele tem que ser dado de geração para geração. Ele é passado através de vivências e não de pesquisa intelectual, de literatura, entendeu? Tanto que o que é muito comum hoje em dia é a mulher contemporânea se preparar para a maternidade, fazendo cursos, lendo livros, indo em palestras, etc e tal. E quando o bebê nasce, ela tem aquela sensação, nossa, me preparei tanto, eu não estou preparada, eu não sei de nada. Porque, na verdade, o que acontecia antigamente, quando as famílias não eram nucleares, eram famílias de muitos filhos e famílias grandes que se reuniam, estavam sempre muito juntas, que a parte feminina da família sempre rodeava essa mulher recém-parida, né, e dava suporte e acolhimento. Não estou dizendo que isso é simples, que toda sogra e vó vão simplesmente ajudar a mãe, mas tem um conhecimento que ele passava meio que organicamente, espontaneamente. E a gente não tem mais isso. Então eu, por exemplo, que tive 2 primeiros filhos, os meus filhos foram os primeiros bebês que eu encostei o dedo. Eu nunca nunca tinha visto um bebê mamando, eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha convivido com um bebê. Quando se eu tivesse tido 9 irmãos, entendeu? Com certeza eu teria visto a minha mãe cuidar de algum bebê, mas não, eu tenho uma irmãzinha só e a minha mãe é de uma geração que não amamentou.
Ô, Cris, Então, não, é justamente nesse sentido que eu queria te fazer uma pergunta. Aqui na bancada eu sou a única que não tive essa experiência, nem estou perto de ter a experiência de ter filhos. Mas já fiz muita matéria sobre o tema. E eu lembro que a primeira matéria sobre a amamentação que eu fui fazer, as minhas colegas de redação disseram assim, ó, você vai lá e pergunta para eu ia entrevistar uma psicanalista especializada nesse tema, e disse assim, e pergunta para ela por que diabos a campanha de amamentação é tão idealizada como isso fosse uma coisa bonita, porque, caramba, é difícil, né? Elas disseram. E quando eu fui conversar com a psicanalista, ela me disse assim, não, pera aí um pouquinho, essas campanhas não são voltadas para as tuas colegas, elas são voltadas para o grande público, né, para a massa. E outra, quanto maior é o nível intelectual da mulher, mais difícil se torna o processo de amamentação, porque mais ela fica pensando, mais ela fica intelectualizando o ato e blá, blá, blá. E vai um pouco ao encontro do que tu tá dizendo, assim, que a mulher fica lendo, teorizando, quando na verdade, quando a coisa é instintiva, ela é mais fácil. É por aí mesmo, quer dizer, às vezes ler demais, passar a gravidez inteira lendo o manual de como ser mãe, dificulta mais o processo? Não, eu acho que você usou uma palavra aí que é instinto, né? Eu não acredito em instinto materno, não, tá? Eu acho que o que nós somos biologicamente mamíferos, nós somos desenhados para amamentar, né? Então a gente tem um sistema, né, um sistema nervoso preparado para acionar uma engrenagem na hora que a placenta e o bebê saem de dentro do nosso útero, né? Só que hoje em dia o que a gente sabe é que o ser humano é diferente do gatinho, do cachorrinho, enfim, né, dos bichinhos. A amamentação, ela tá extremamente inserida no contexto cultural. Então hoje em dia, se você me perguntasse, eu diria que a amamentação, para o sucesso dela, ela é 90% cultura. Tanto que você vê que se você observa uma sociedade primitiva, vamos dizer, se você vai a uma tribo africana, ou mesmo aqui, né, no Brasil, uma tribo indígena e tal, você vai ver que amamentar não é um assunto. Não é um assunto. Tá lá, acontece, entendeu? E a gente criou uma cultura que vai na contramão. Você falou de uma psicanalista. A psicanálise tem um olhar muito interessante, né, para a amamentação, porque ela tem um olhar muito interessante para esse processo, né, de separação que se dá entre mãe e filho, porque começa, quando o bebê sai da barriga, é uma relação muito simbiótica, né, onde dois formam um. Então é um processo de separação. O Winnicott, que é um pediatra britânico, psicanalista, faz uma leitura maravilhosa, entendeu? Só que para o ser humano, não adianta, ele fala uma coisa que é tão, ele fala o seguinte, o problema é que o bebê, enquanto mama, ele tem ideias. Ô Cris, você fala com tanta paixão, né, e tão facilmente sobre esse assunto, que a leitura que eu faço é assim, bom, o negócio é simples, né, na sua essência e naturalmente simples, mas eu te pergunto, no teu site você convida o leitor a ir além, né, além do comum, né, no debate sobre o aleitamento materno. O que significaria esse ir além do comum, né, num debate de qualidade? O que deve ter à tona nesse debate onde as pessoas procuram falar seriamente sobre o aleitamento? É porque não dá para falar sobre a amamentação se você não lançar um olhar atento e generoso para essa mulher. Porque não dá para... É isso que ela estava falando ali. A campanha idealiza. A campanha, ela não tem nada de subjetividade. Quando você senta na frente de uma mulher que está com dificuldade para amamentar, aquilo ali é um universo de uma complexidade absurda, entendeu? Não é só uma questão, os hormônios estão em ordem, a mama está saudável, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, que mulher é essa? Qual é o contexto cultural onde ela foi criada? Você entendeu? Então, assim, mesmo hoje em dia, quando você discute, por exemplo, a gente discute licença maternidade, né, que é um assunto importantíssimo, né, que obviamente a mãe do século XXI, que trabalha, que tem uma carreira, ou que não seja uma carreira, que ela trabalhe num camelódromo, não interessa, ela trabalha, as mulheres hoje em dia trabalham, e se não for por um desejo, uma ansiedade subjetiva, é por necessidade do orçamento familiar. Então, mulher trabalha. Então, o Estado tem que prover um sistema que proteja esse direito, que é um direito humano, de aleitamento materno. É um direito da mãe e do bebê. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje em dia,
Outro dia o Anselmo Góes botou na coluna dele uma pesquisa da Faculdade GV que diz o seguinte, uma pesquisa feita com 247 mil mulheres entre 25 e 35 anos. 2 anos depois da licença maternidade, metade das ex-gestantes perderam o emprego. Você entendeu? Então, como é que você trabalha? Eu te sinto sinceramente, se você quer falar em aleitamento materno, você tem que olhar para o contexto social dessa mulher. E hoje em dia, assim, para uma mulher amamentar, ela precisa de parceria, ela precisa da sociedade como um todo, da família, do marido, do chefe, do médico, todo mundo pró-aleitamento materno. Então, a primeira coisa que tem que fazer é botar o pai para dentro dessa barca. Então, eu nem discutiria aumento de licença maternidade, eu discutiria licença parental. Quer dizer, você ter um casal em que o Estado, sem ser de uma forma invasiva, chegasse para esse casal e falasse assim, olha, vocês têm aí, sei lá, 1 ano, 2 anos para cuidar desse bebê. Vocês têm uma licença. O que vocês vão fazer com essa licença, vocês que decidem. Se nos primeiros 6 meses, 8 meses, vai ser a mulher que vai ficar em casa para ela amamentar exclusivo durante 6 meses, fazer um desmame gradativo em introdução alimentar em um prazo de 2 meses e depois esse pai fica em casa, entendeu? Se o acordo fosse entre o casal e o mercado de trabalho não tivesse a menor possibilidade de prever o que aconteceria, você colocaria a mulher num patamar de igualdade em relação a esse homem. Sim. Porque na hora que você vai para uma entrevista para uma vaga de trabalho, o empregador, homem ou mulher, ele olha para essa mulher e fala, será que essa mulher está nos 25, 30 anos, daqui a pouco ela vai pensar em ter filho, ela recém casou e tal. Então, o privilégio, ele é um risco. Sim. Ô, Cris, Entendeu? deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria que você sintetizasse pra gente, brevemente, a gente tá com o nosso tempo terminando. Segundo a OMS, apenas 39% dos bebês brasileiros de até 5 meses são alimentados essencialmente com o leite materno. Primeiro, qual é o tamanho dessa tragédia, expressada a partir desse dado? E aí, para você finalizar também com a gente, a questão da amamentação em público. Ela é condenada por muita gente? É um tabu ainda? Então, eu acho que esse número, 39%, ele é impactante, ao mesmo tempo, quando você olha para o aleitamento materno globalmente, você vê que o Brasil nem tá tão mal na foto, tá? A gente tem políticas, existem países que nem tem. É uma cultura que é super valorizada pela gente, que é a dos Estados Unidos. Lá eles nem têm a licença maternidade remunerada, pra você ter uma ideia, né? Então, acho que a gente tá numa luta, a gente já fez conquistas e pretendemos fazer mais. Existe uma onda, né? Se você abrir na internet e colocar a palavra amamentação, você vai ver que tem um movimento fortíssimo de debate, de discussão, que é importantíssimo. E principalmente, cada vez mais se compreende que a questão não é só você chegar para essa mulher e falar, olha, você tem que amamentar seu bebê durante 6 meses exclusivo no peito, depois você tem que começar a introdução alimentar, aí você tem que amamentar durante 2 a 4 anos, não é isso. Sim. Entendeu? Você tem que informar essa mulher porque a decisão é dela. Sim. Né? Ponto. A segunda questão que você me Era falou a amamentação em público, a questão de amamentar em público, no trem, do metrô, enfim, no banco da praça. Eu vou te dizer, eu não vivi isso porque eu tinha 2, então eu não tinha como amamentar no meio do shopping, porque eu não tinha como, entendeu? Mas, então, eu gosto sempre de falar a partir de alguma vivência minha, mas eu não tenho nenhuma nesse sentido. O que eu acho, assim, isso é uma cultura, né? Eu acho que ela é muito sutil e ela tá muito embrenhada no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Eu costumo dizer assim, quando você tem uma filha pequenininha, que tá ali com 2, 3 anos, você vai comprar uma roupinha pra ela brincar na piscina. E aí você bota um biquininho de 2 partes. E nesse biquininho já tem aquela parte de cima, e nessa parte de cima já tem uma mensagem assim, vamos cobrir esse peitinho. Aí quando ela tiver 30 anos de idade, você vira pra ele e fala assim, pô, qual o problema se botar o peito pra fora? Então, eu acho que a mulher que não se sente à vontade para amamentar na rua, ela tem o direito. E a mulher que se sente, ela também tem os direitos de amamentar. Para isso que servem as leis. Para exatamente proteger a gente dessa cultura que criou uma moral que até a gente mudar, sei lá, porque dentro da moral tem os falsos moralismos, né? Porque aí você vai a um desfile de carnaval e tá todo mundo com os peitos para fora, entendeu?
O fato é que o seio materno, ele é uma área absolutamente erotizada pela nossa cultura, né? E digo mais, o preconceito surge muito mais da parte das mães, de outras mulheres olhando aquela mãe amamentando, entendeu? Não é do homem. A sociedade feminina, ela é muito preconceituosa. Sim, sim. Olha, Cris... Então, a gente tem que mudar na família, a gente tem que mudar em casa. Sim. Olha, eu queria primeiro te parabenizar mais uma vez por esse projeto bacana que você tem, que o Amamentar é, e queria que você deixasse o endereço do site, onde você coloca todo esse conteúdo que auxilia as mães, né, com relação ao aleitamento materno. Então, obrigada, Edgar, amei estar aqui com vocês. O meu site é www.amamentaré.com.br. Tem uma página no Facebook, toda semana eu faço entradas ao vivo, as mães podem falar comigo, conversar, eu adoro falar com as mães e falo com elas pelo inbox também, tá bom? Certo. Beijo, Cris, parabéns, querido, um abração pra você, viu? Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Tá aí a Cris Nicolas falando com a gente desse projeto bonito, Amamentar, e da importância do aleitamento materno. Antes da escolha da mulher. Da escolha da mulher. Porque tem uma pressão muito grande pra amamentar ou parar de amamentar. Ai, olha, é difícil, viu? É a pressão, né? Ô, Paulinha, vamos lá. Antes de eu ir pro break, eu quero o teu recado aí. Vai. Olha, Ed, sabe quem pode ser o próximo milionário brasileiro? Eu? Posso? É você ou qualquer um dos nossos ouvintes. É só participar da promoção Johnson & Johnson Domingo em Família, que vai dar R$1 milhão. Procura aí na internet agora, ó. Promoção da Johnson. Achou? Agora é só comprar qualquer produto participante e cadastrar o código de barras. Simples! E você pode ganhar R$1 milhão e ainda R$10 mil toda semana durante a promoção. Só lembre de guardar o cupom fiscal, né? Promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Cadastre-se agora mesmo. É isso aí. Vamos lá, presidente. Você tá contentão aí, né? Da hora certa. Sim, aqui em Brasília, continuava o serviço e com o Michelzinho bem amamentado. Da Johnson, uma promoção da Johnson pra família. São R$10 mil todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson, a promoção do milhão da Johnson, a promoção da Johnson, a promoção do milhão da Johnson. Vamos lá, seguindo aqui com o Morning Show, em mensagens enviadas pelo nosso WhatsApp. Nossos ouvintes, nesse mês de agosto, que é dedicado à amamentação, dividem com a gente agora a experiência deles. Vamos conferir. Bom dia, pessoal do Morning. Eu sou Érica, falo de Jacareí. Sobre a amamentação, eu amamentei minha primeira filha até os 8 meses, a segunda até 1 ano e 1 mês. Bom, a amamentação todo mundo sabe que é importante tanto para a mãe quanto para a filha. E vocês sabem que não existe essa questão do leite fraco. Além do alimento, o aleitamento é acalento, é calma, é segurança para o nosso filho. E o mais importante de tudo, ter incentivo tanto da família quanto os profissionais de saúde para que seja um sucesso. Bom dia, pessoal aí do Morning Show. Aqui quem fala é Michael de Recife. No início foi bastante complicado. Eu tenho um filhinho com 10 meses de vida, Marcos de Vinícius. No início foi bastante complicado com a questão da amamentação com a minha esposa. Ela não tinha tanta experiência e quando dizem, né, que no terceiro dia o leite desce e o peito dela ficou muito duro, começou a ferir, mas hoje em dia ela amamenta como ninguém e até agora ele tá mamando também. Tá muito saudável, muito forte e muito lindo, meu filho. Obrigado aí a todos do Morning Show, um bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu sou enfermeira, habilitada em amamentação. E eu quero contar para vocês o meu relato de amamentação. Eu tenho uma filha de Maria Eduarda de 1 ano e 5 meses. E eu amamento a Maria Eduarda até hoje. E quero desmistificar realmente esse fato de que a amamentação é uma coisa romântica, linda e maravilhosa, porque não é. Dá trabalho, gera dor, machuca,
gera estresse, é um aprendizado para mãe e bebê, é uma adaptação mãe e bebê e que é muito difícil. Se essa mãe não tiver apoio emocional e de todos os gêneros da parte da família, ela não consegue, ela não tem êxito. E graças a Deus eu sempre tive muita informação pelo fato de trabalhar nessa área de neonatal, de obstetrícia, então eu já era habilitada na amamentação, então eu já tinha a informação que era necessária para eu colocar em prática. Mas, mesmo assim, não foi fácil. Mas hoje eu posso dizer que, passado aquele período de adaptação, de dificuldade, de dor, de machucado, graças a Deus, hoje Maria Eduarda, de 1 ano e 5 meses, mama ainda e não quer largar do peito tão cedo. E eu deixo aí para vocês o meu relato de sucesso na amamentação, mas confirmando e afirmando que não é fácil. Olha aí, beleza, nossos ouvintes comentando aí, né, a questão da amamentação que a gente teve aqui como conversa, como tema, com a Cris Niklas, apresentadora, que tem o site Amamentar sendo que o é EH. Tá bom? Vai lá, .com.br, você tem essas informações. Vamos girar o assunto. Bom, será que, mais uma vez, os filmes anteciparam o futuro? Tô falando aqui do embate entre o homem e a máquina no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e da autoconsciência desenvolvida pela Skynet, uma série, da série O Exterminador do Futuro. Nos últimos dias, um fenômeno parecido ao que o cinema antecipou ocorreu de verdade. Olha só, um mecanismo de inteligência artificial do Facebook teve de ser desligado porque havia criado uma linguagem própria. Uma linguagem que os seus desenvolvedores não entendiam. Quem que a gente chama para resolver esse tipo de entrave aqui no programa? Ele, o homem da tecnologia, Carlos Aros. Bom dia, Aros. Bom dia, Edgar. Tudo bem com você? Tudo bom. Você que acompanhou aí, né, essa história toda, conta pra gente esses detalhes. Como é que é possível um negócio desse? É possível. Eu já digo que é possível. As máquinas já dominaram o mundo. É que a gente ainda não sabe, é isso? Ainda não dominaram o mundo. Talvez venham a dominar. Mas o lance é o seguinte, nessa história do Facebook, eles estavam fazendo... O Facebook tem um laboratório que desenvolve pesquisas e trabalhos com inteligência artificial. E eles colocaram essa máquina para funcionar. Vamos dizer assim, não é o corpo, tá? Não é o robô desenhado. São só os neurônios pensando ali, processando informação. Então eles colocaram esses robôs para desenvolverem algumas atividades e eles são programados para que eles encontrem o caminho mais fácil para desempenhar aquela atividade para a qual eles foram desenvolvidos. Certo. Então a máquina ela vai aprendendo conforme a troca de informações vai acontecendo e ela vai evoluindo. É esperado que ela evolua dentro de um ambiente controlado. É o que os desenvolvedores, os programadores imaginam. O que aconteceu nesse caso é que eles começaram a observar que no meio dos processos que a máquina estava desenvolvendo para realizar a atividade que ela deveria efetivamente realizar, a máquina começou a desenvolver uma conversa paralela e encontrar caminhos alternativos mais fáceis para ela para desempenhar aquela atividade. Só que o que aconteceu? Quando os programadores começaram a ler aquela história, eles descobriram que a máquina estava repetindo algumas palavras e o número de vezes em que aquilo deveria acontecer, que as trocas deveriam acontecer, era uma linguagem particular, era uma conversa em que só a máquina A e a máquina B tinham a chave para decifrar aquele código. Tipo a máquina com uma vida própria. Exatamente isso. E aí isso gerou... essa história começou na última sexta-feira, quando as primeiras notícias saíram em alguns fóruns específicos. Uns amigos que lidam com isso me mandaram algumas mensagens sobre o assunto e tal, e virou piada. Todo mundo achou que não, é piada isso aqui, isso é bobagem. Só que um dos pesquisadores do Facebook deu uma entrevista e disse, não, isso aconteceu, nós, por precaução, desativamos a máquina. Puxou da tomada e falou, você não trabalha mais. Porque se você... Vai saber, né? Vai de castigo. Eu não sei onde você pode chegar, mas eu tenho medo disso, então eles desativaram a máquina. Você acha que isso pode ser o fim da meritocracia? Nossa. Mas o ponto principal ali é o seguinte, isso pode acontecer, isso já aconteceu em outras frentes, e o que os pesquisadores fazem é
desativam a máquina, porque ela é Eu programada... achei que você ia falar, isso já aconteceu em Westworld, da HBO. Em Westworld a gente já assistiu isso. Mas quer um exemplo legal, e que eu já trouxe aqui no Morning a situação? Lembram que a Microsoft criou um perfil no Twitter? Eu falei aqui, para que aprendesse com a interação dos usuários, e o robozinho se tornou racista e neonazista. Por quê? Porque usa esse mesmo processo do machine learning, que é o aprendizado da máquina. Ela vai coletando experiências conforme ela vai sendo utilizada, replicando, e mais do que replicar aquilo, ela processa e determina e aplica alguns juízos sobre aquilo. Então ela diz, olha, se eu for à direita, é muito melhor do que se eu seguir à esquerda, ou o inverso. Talvez eu não devesse fazer a etapa 1, 2, 3 e 4, eu devo pular direto para a etapa 5, porque a máquina ela foi programada para aprender com as próprias experiências e encontrar o caminho mais fácil para desempenhar aquela atividade. Esse é o ponto. Essa maquininha aí do Twitter da Microsoft fez isso. E aí eu perguntei pro professor Wagner Sanches, que é especialista em inteligência artificial, o seguinte: professor, vamos encontrar um HAL 9000 por aí? Nós vamos começar a viver uma Skynet? Ele falou, olha, é possível. E ele explica por quê. O que impediria é a programação que foi feita. Agora sim, e aí partindo para uma especulação, mas aí nós temos assim, uma quantidade muito grande de pessoas e pessoas mal intencionadas. Então, quando a gente abre isso, sai do ambiente do Facebook, que a gente extrapola isso para o mundo inteiro, né? Por que não pessoas mal intencionadas não podem estar nesse momento desenvolvendo aprendizado de máquina, machine learning, de repente para prejudicar outras pessoas? Então aí a gente vai para um campo aí até da ficção científica, de robôs que matam pessoas, robôs que roubam pessoas, robôs que de repente provoquem algum mal à pessoa. Ou ainda, pessoas mal intencionadas que possam hackear esses robôs e fazer com que eles provoquem algum mal à humanidade. Ou seja, é possível porque nenhum sistema é inviolável. Então significa que se alguém hackear um desses sistemas, algum desses processadores que estão desenvolvendo essas atividades, é possível que eles sejam direcionados para fazer algo que não deveriam. De modo geral, não é um pânico generalizado, há um exagero, claro, da ficção quando cria situações como essa. Não é como se a máquina deixasse de responder. Não, ela só ganhou uma autonomia muito maior do que aquela que ela deveria ter. De qualquer modo, nós temos de respeitar Isaac Asimov e as 3 leis da robótica. Elas devem ser seguidas, os robôs não farão mal aos humanos, mas a gente tem que ficar atento por quê? Porque o problema muitas vezes não está no desenvolvimento daquele software, mas em algum mau uso que se faz dele, ou seja, alguém mal intencionado pode sim violar um sistema de um carro autônomo para que aquele carro se jogue contra uma parede, contra um poste, ou atropele alguém. E de outro modo a máquina pode sim perder o controle porque ela é uma máquina. Se nós, enquanto humanos, fazemos muita coisa errada, imagine uma máquina que pior, ela é feita por humanos, Edgar. Putz, aí, hein? Fiquei me lembrando de Blade Runner, né? Blade Runner, ela... Tem muitos exemplos. Ela, né? Com o Joaquin Phoenix também, né? Que é a Scarlett Johansson, a voz, né? Do computador. O futuro nos dirá, Carlos Aros. Espero que não de uma forma muito ruim, né? Valeu, Carlos. Valeu, Aros. Valeu. Vamos lá, em frente aqui no programa, girando o assunto. O governo de Donald Trump está diante de mais uma polêmica, dessa vez por questionar cotas em universidades. Ellen, essa história foi revelada pelo jornal The New York Times, né? Eles conseguiram achar um documento que estava circulando dentro da divisão de direitos civis do Departamento de Justiça, e esse documento dizia o seguinte, que eles iriam destinar recursos agora para pesquisar, investigar, né, e processar universidades cujo sistema de cotas pudesse estar discriminando estudantes brancos. Não deram mais detalhes, essa circular não tem mais detalhes, mas o que se sabe, o que se tinha ali naquele documento é que eles iriam pegar funcionários e não funcionários de carreira, não funcionários públicos, mas funcionários, cargos de confiança de Donald Trump, para criar comissões e essas comissões analisar o processo de cotas nas universidades e ver se aquele processo de alguma maneira podia estar, então, discriminando o ingresso de brancos nas universidades. Não dizia, por exemplo, e aí até o New York Times pediu mais detalhes, se algum porta-voz podia falar, ninguém quis dar mais detalhes. Bom, mas de que maneira vai estar discriminando? Em que, quais tipos de cotas poderiam estar discriminando?
Mas pessoas que foram ouvidas ali disseram, bom, provavelmente as cotas que podem, na leitura, né, dessa comissão discriminar, são cotas destinadas a negros e latinos, né? O que pode se querer cortar, e pelo discurso de Donald Trump, pelas pessoas, os cargos de comissão que ele, né, talvez queira reunir aí, são cargos que vêm como cotas discriminatórias, cotas de negros e latinos. Mas não se tem ainda nenhum detalhamento, nenhuma certeza. O que se sabe é que ele quer abrir uma comissão especial com recursos destinados à pesquisa para investigar e, se for o caso, processar universidades norte-americanas cujo processo de seletividade e tudo mais possa, de alguma maneira, ferir aí os direitos de pessoas brancas, até mesmo, talvez, de norte-americanos asiáticos, né? Nesse processo de cotas de inclusão nas universidades. Eu queria ressalvar que investigar isso aí não tem nada demais, não. Eu sempre lembro do caso da UNB, em que 2 irmãos se inscreveram querendo cotas. Um foi admitido como pardo e o outro não, foi considerado branco. São irmãos, gêmeos. Então como é que fica? Tá errado, alguma coisa aí tá errado. Então fiscalizar em si não tem nada demais, né? Vocês sabem o que eu penso do Trump. Agora também, sim, né, só olhar como é que estão as coisas não tem nada demais. Agora 11h19, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom, depois de longa briga nos tribunais, a apresentadora Antônia Fontenelle foi reconhecida como herdeira do ex-marido Marcos Paulo, que morreu em 2012. O parecer foi divulgado ontem e Vinícius Moura traz os detalhes. Parece que é uma bufunfa, hein? Olha. É uma grana. Antônia Fontenelle. Surpreendente o volume também. 30 milhões. Olha aí, cara. Essa era a fortuna do Marcos Paulo. Essa é a herança que ele deixa para as filhas, né, as 3 filhas. E agora também Antônia Fontenelle, que foi reconhecida aí também como rateio. herdeira de Marcos Paulo, né? Essa briga que ela tava com as 3 filhas do ex-diretor aí. A Vanessa, do relacionamento que ele teve com a Tina Serina, modelo. A Mariana com a atriz Renata Sorrá. E a Júlia Costa, que ele teve com a Flávia Alessandra, né? Tá. E parece que tem uma menina aí que tá tentando exigir direito de paternidade também, ser reconhecida como filha do Marcos Paulo. Ela entrou como herdeira como ex-mulher. Como ex-mulheres tiveram um relacionamento de 7 anos. Se todas as ex-mulheres do Marcos Paulo entrarem com esse negócio, essa fortuna vai ser dividida em cotas de 200 mil, 100 mil. Pois é, só que ela era a última mulher, né, quando ele faleceu. Deu ideia já, Augusto. Quando ele faleceu em novembro de 2013. A primeira audiência ela perdeu, né? Em 2012, perdão, que ele faleceu em novembro de 2012. A primeira audiência ela perdeu em 2013, depois ela recorreu e aí foram algumas vitórias e ontem, decisão final, não cabe mais recursos, os 3 desembargadores do Rio de Janeiro deram vitória para Antônia Fontenelle. E mais, o que se tinha de registro? Um testamento do Marcos Paulo para as 3 filhas. Vou deixar tudo para as 3 filhas. Esse era o testamento dele. Esse era o testamento. Porém, a favor da Antônia, ela tinha um documento assinado pelo Marcos Paulo, de próprio punho, deixando metade de tudo que ele tem para ela. Então agora, resta saber como será dividido esse valor ainda. Caramba. Mas se esse ainda documento... isso não foi estabelecido? Se ela vai ficar com essa metade, como é que vai? E aí, se ela ficar com essa metade, Paulo, então quer dizer, dos 30, ela fica com 15 e os outros 15 serão divididos entre as 5 para cada menina. Exatamente. Agora, sobre a morte do Marcos Paulo, só um episódio, assim, peculiar da vida de jornalista, né? Quando ele morreu, eu tava na redação e a gente tem que fazer algo que é chato, gente, mas acontece todo jornalista. A gente precisa repercutir essas mortes. Então, liga pro meio artístico, liga pra um, liga pra outro. E aí eu lembro que eu liguei pra Cissa Guimarães e aí Cissa, né? Como você tá e tal? Então, eu queria conversar um pouquinho contigo, Cissa. E ela me disse assim, já sei, o Neila, né? Porque o Neila Torraca tava no hospital. Eu disse, não, Cissa, o Neila tá bem, o Neila melhorou.
Mas o Marcos Paulo... E aí a Cissa ela não sabia ainda. Aí eu tive que dar notícia pra Cissa naquele momento. Aí ela não sabia. Então era um momento assim. Então acontece muitas vezes. Né, do você tem que dar esse tipo de notícia. E ela tava super preocupada com ele. Infelizmente tá bem, tá maravilhoso, né? Mas porque foi uma hora pra outra. Foi uma hora pra outra. Foi super surpreendente. Tava super bem. Vamos lá, vamos falar de cinema agora. Estamos na reta final do Morning Show dessa quinta-feira. Quinta-feira, dia de estreias na telona. Eu falei aqui do filme da minha vida, do Celton. Esse é um dos seus destaques, né, Paulinha? Spoiler. É verdade, Celton Mello, terceiro filme. Como é que dá pena? É o melhor bobito do programa. É muito amor. Ele ainda tá em amor com ela. É verdade. Dá uma lua de mel isso. É isso. Eu tô pagando pra ele, pouco sabe. 1 milhão por mês. Olha, o filme é o terceiro do Celton Mello como diretor. A galera tá gostando bastante. É a história de um menino ali nas Terras Gaúchas, Ellen, que vai estudar, tal, enfim, se forma, e quando ele volta pra cidade, o pai dele, que é interpretado pelo Vincent Cassel, vaza, vai embora, nunca mais dá notícia. E aí o menino vai vivendo a vida dele ali, vai descobrindo o amor, né? Ele meio que se divide ali, o coração dele se divide entre a personagem da Bruna Lismeyer, que é uma menina que gosta dele, e a irmã dela, que é uma menina que ele curte, que ele acha gata e tal. Mas sempre tem essa história do pai, porque foi embora, porque nunca deu notícias. O Celton Mello tá no filme, a gente tá ouvindo até a voz dele aí no trailer, porque ele é como se fosse um amigo e que dá uns conselhos, assim. Ele é meio simples, meio bruto, mas dá uns conselhos pro menino sobre como ir levando a vida nessa ausência do pai. Todo mundo tá gostando demais do filme, elogiando pra caramba o filme da minha vida. A fotografia, pelo Linda, trailer hein? mesmo, você já vê que é caprichadíssima. É do Walter Carvalho, que é o mesmo de Central do Brasil e de Carandiru. E o que dizem é que o filme... Isso é do Celton Mello, né? Tem um jeito muito lúdico, muito cinematográfico de contar as histórias. Então, tá aí, tá elogiado, tá nos cinemas, é cinema nacional, gente. Vamos assistir pra que se mantenha. E fiquem de olho em Johnny Massaro, que é quem faz o protagonista. Uma coisa meio Luiz Garrel brasileiro, eu achei então, ele. Ele estreou em Floribela, da Band, né? Agora ele tá aí nesse filme. Quem assina a Globoplay já pode ver ele também em Os Filhos da Pátria, que é uma minissérie da Globo que vai estrear na TV em setembro. Ele tá ao lado da Fernanda Torres e do Alexandre Nero. E ainda tem muitos outros filmes com ele que ainda saem esse ano, como Todas as Razões para Esquecer, do Pedro Coutinho, que também vai ter no elenco a Bianca Comparato. Também tem um outro filme com a Bruna Lismeyer que é Partiu Paraguai, do Daniel Leaf. Então tem um monte de coisa ainda que vai acontecer com esse menino. Johnny Massaro, o nosso gatinho do cinema nacional. O que mais, hein, Paulinha? Vamos lá. Tem uma super produção que quem acompanha a saga aí do Planeta dos Macacos deve estar aguardando, que é Planeta dos Macacos, A Guerra. Terceiro filme. O trailer é super cheio de cenas de ação. Eu acho incríveis os efeitos visuais de Planeta dos Macacos, apesar de que não é uma saga que eu curto e que eu acompanhe, né? Essa briga entre seres humanos e os macacos, basicamente humanos também. O que é que vai acontecer nesse filme? O César, que é um macaco mais pensante, assim como se fosse um líder dos macacos, vai basicamente ser obrigado a entrar em guerra com os seres humanos ali, que são liderados por um coronel implacável que quer acabar com a raça desses macacos inteligentes. A gente vai ter perdas aí de alguns macacos importantes, digamos assim, e o César vai estar nessa gana, nessa vontade de se vingar. Aí todo mundo sempre comenta o trabalho do Andy Serkis, que é o ator que faz o César, porque aí não é só dublagem, né? É captura de fisionomia que eles fazem, esses efeitos de computação gráfica. Ele que também é a voz do Gollum, do Senhor dos Anéis, e que também vive em Star Wars, O Despertar da Força, o Snoke. E ele tá no Brasil, e ele visitou a Ponte Preta, que tem a macaca como mascote. Não aconselharam ele bem, tá vendo? Então tá aí, e aí eu queria fazer uma última indicação aí pra vocês, que é um filme que eu achei super interessante o trailer e a proposta, que se chama Eva Não Dorme, e que tem o Gael Garcia Bernal, então só por isso vocês já deviam assistir, porque eu acho esse homem maravilhoso. Realmente.
Ele faz o Almirante Nome do meu Massera. Esse almirante, ele foi super importante no quê? No golpe que derrubou o Perón, né? Na Argentina, em 1955. E o filme, ele se propõe a trazer um episódio aí da vida de Evita Perón que a gente pouco sabe. Então, por isso, não esperem um documentário. Tem imagens documentais da Evita fazendo alguns discursos, mas o que o filme trata é exatamente do que aconteceu com o corpo da Evita Perón. Porque depois do golpe que aconteceu, e ela morreu, vocês sabem, ela foi vítima de câncer, de útero, e ela faleceu. O corpo dela ficou desaparecido. E o que será que aconteceu nesse tempo, Edgar? Como que foi embalsamado o corpo da Evita Perón? Por onde andou? Quem foram esses personagens, né? Então, esse filme trata um pouco dessa loucura, desse tempo aí. O que, que será que aconteceu durante o desaparecimento do corpo, o embalsamamento do corpo da Evita Perón? Então tá aí pra vocês conferirem também nos cinemas. Estreia hoje Eva Não Dorme, com o Gael Garcia Bernal. Falado, fechamos a lista? Eu falei esses 6, tem alguns parabéns, outros, hein? né? Mas eu Parabéns, sempre escolhi 3 Paulinha. pra facilitar pra vocês. Obrigada, da Trabalho Pena. sensacional. Obrigada, querido. O melhor momento. Ô, da Pena, aproveita então que você tá bem humorado aí. Vamos pro ganhador do nosso WhatsApp. Hoje tem prêmio pro Twitter também, que fomos para os TTs. Olha que maravilha. Estamos aqui. Aqui foi a Gabriela, velho. Gabriela? E aqui foi o Well Alves. Boa, Well, vou falar com você aqui. Tá bom. Você não vai bater palma pro Vinícius hoje? Hoje brincadeira ou não? É verdade, é verdade. É um vagabundo. Olha aí, parabéns, Vini. Vini, você é um queridão, parabéns. Valeu, você hein? é 25, corpo de 20. Você abrilhanta, de 18, você abrilhanta esta bancada. O juiz é menos. Aí, parabéns, queridão. Valeu, galera. Obrigado. É isso, ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, sexta-feira, a partir das 10 da manhã, aqui nesta mesma Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau. Morning Show.